Olá pessoal, essa videoaula vai ser referente às atividades do simulador de rede que a gente está começando a trabalhar. Então eu vou construir aqui uma videoaula relacionada às atividades que nós trabalhamos em sala de aula, que foi exercício 1 e 2. Tá? Primeiro exercício foi a gente conectar dois computadores, né, utilizando o cabo crossover, configurar o endereço de IP, né, para as duas máquinas se comunicarem, né? Dei o endereço que cada máquina tem, né, utilizando a máscara da classe C, e depois fazer um teste para ver se essas máquinas elas realmente estão se comunicando. Então vamos lá, vou construir aqui o exercício e fazer o teste. Estou com o PEC 3 aqui aberto. A gente já viu algumas configurações do programa. A gente clica aqui no Advice, aí vem aqui, vai abrir a tela das opções, né, de componentes. A gente clica no genérico, que é o desktop, né? Vou colocar dois computadores, né? Vou criar uma conexão ponta a ponto, utilizando um cabo invertido, né? A gente depois clica aqui na opção de conexões, vai aparecer aqui ao lado esquerdo, ao lado direito, todas as possibilidades de conexões, né? Vou clicar aqui, ó, cabo crossover, ou seja, cabo invertido. Vou clicar no cabo, clicar na primeira máquina. Observa que assim que a gente clica na opção do cabo, ele aparece a ponta de um cabo com aquele conector RJ45, que é o conector da rede, para conectar na placa mãe lá do computador. Cliquei lá em cima do computador, ele me aparece aqui a conexão da placa de rede, Fast Ethernet. Vou clicar em Fast Ethernet e vou clicar na segunda máquina, também na placa da rede, daquela máquina ali, Fast Ethernet. Então a conexão está efetivada aqui. Porém, falta agora a gente configurar para as duas máquinas poderem se comunicar o identificador da máquina, que é o famoso IP. Sem o IP, a máquina não tem endereço de comunicação. Então, como que eu faço isso? Existem duas maneiras de a gente configurar o IP da máquina, tá? A gente dá um duplo clique na máquina que a gente vai querer colocar o endereço IP. Vai abrir essa telinha aqui, vocês observam que a telinha é referente à máquina que eu cliquei, ó, PC0. Eu vou clicar aqui em Config, vou clicar aqui lembra, Fast Ethernet, na placa de rede da máquina, e vou vir aqui na endereço de IP, tá? E vou configurar o IP. Agora eu vou observar qual IP que eu designei lá para a tarefa lá. Foi o 92.168.1.10. Então vou aqui no programa e vou configurar esse IP lá na máquina. 192.168.1.10. Observe que assim que eu clico na opção abaixo, ele já me apresenta a máscara da rede, tá? Que é uma máscara padrão da classe C. 3 octetos ativos para rede e o último para host. Tá? É bom observar que esses conceitos nós viemos trabalhando nas aulas anteriores, por isso que a gente fundamentou muito esses conceitos para, quando a gente começar a trabalhar com esse programinha, entender essas classes, entender como que isso aqui é feito. Vai ter um momento que a gente vai trabalhar com subrede e vai precisar daquelas informações, né, daqueles conceitos para a gente poder evoluir no programa. Então, vamos lá, aqui eu já configurei a primeira máquina com o primeiro endereço lá, 192.68.1.10. Atribuiu a máscara, vou fechar aqui e essa máquina aqui já está com IP configurado. Observe que quando eu passo o mouse em cima da máquina, ela abre uma tela de opções referente àquela máquina. E nessa tela a gente pode observar aqui que tem a opção escrito UP, que é ligado, né? E com o endereço que a gente habilitou, 192.68.1.10/24. Esse /24 é referente à tabela CIR de lá,
que são os 24 octetos ativos para a rede, né? Conforme a gente sabe, é a da máscara padrão da classe C. Agora falta só configurar a segunda máquina. Vou dar um duplo clique nela, vai abrir a telinha novamente, só que referente ao PC1. Vou em Config, Fast Ethernet e vou digitar o segundo endereço, 192.168.1.11. Observe que aqui tem um erro. Se porventura a gente errar o endereço aqui e eu vou tentar habilitar esse endereço, o programa já gera um erro. Ele vai entender que esse endereço não existe. Vamos ver aqui, ó. Ó, ele gerou um erro. Qual foi esse erro? Endereço de IP válido. Aliás, inválido. Ou seja, esse endereço não existe. Ele entende todos os endereços, tanto da classe A quanto da classe B e da classe C, e esse endereço realmente não existe. Então, eu vou digitar novamente o endereço correto e que ele irá habilitar lá no programa. Ó. Definiu a máscara, a segunda máquina já está definida. Ó. Então, agora a rede ela já está preparada, tá, para uma máquina se comunicar com a outra e vice-versa. Como que a gente testa isso? Também existem duas maneiras. A gente pode fazer pelo prompt de comando lá e dar um ping. Tá? A gente vai pingar o endereço dessa máquina e ele vai ter que responder com 4 respostas lá, indicando que a comunicação está sendo bem sucedida. Vamos pelo ping e depois eu vou mostrar outra maneira. Tá? Vou clicar na primeira máquina, novamente abriu aquela telinha de opções, vou clicar na aba Desktop, vai abrir uma telinha com várias opções, eu vou em prompt de comando, tá? Vai abrir essa telinha do prompt de comando e aqui eu vou digitar o comando de pingar, que é ping e o endereço da outra máquina. .1.11, 192.168.1.11 é o endereço da segunda máquina. Vou dar um Enter, ele aqui está buscando essa máquina na rede, ele achou 4 respostas, por default ele manda 4 respostas, uma volta para ativar o endereço de cabeçalho lá do IP. E a outra volta para responder que encontrou. Então, aqui ó, a rede foi bem... no caso, a rede não. O comando de identificar outra máquina foi bem sucedido aqui. Ou seja, de uma máquina para outra eu consegui enxergar. Tá? Então, da máquina PC0 para PC1, houve comunicação. Vamos inverter? Eu vou tentar do PC1 para o PC0. Vou clicar no PC1, fazer a mesma coisa, só que agora com endereço IP da PC0, que é o ping, comando ping, 192.168.1.10, que é a primeira máquina. Ele novamente vai fazer o teste, vai aparecer 4 respostas. Se caso não tivesse a conexão bem sucedida, ia aparecer aqui 4 respostas que não foram identificadas, tá? Aqui foi bem sucedido. Tá? Qual é a outra maneira de a gente testar essa conexão? Se vocês observarem aqui no programa, do lado direito aqui, existe uma paleta de opções aqui, tá? Nessa paleta de opções, existem 2 estilos de envelope aqui de carta, ó. A gente vai mandar um e-mail, como fosse uma mensagem de uma máquina para outra. Como a gente faz isso? Clica no envelope, clica na primeira máquina e clica na segunda máquina. Tá? O que vai acontecer? Se a conexão estiver bem configurada e as máquinas estiverem se comunicando, aqui na aba inferior aqui do programa, tá? Onde está Real Time, vai aparecer se a conexão foi bem sucedida ou se a conexão não foi bem sucedida. Aqui no nosso caso, tá? Foi bem sucedida, tá? Houve resposta do PC0 para o PC1. Vou agora tentar do PC1 para o PC0. Ó, do PC1 para o PC0. Então, a conexão foi bem sucedida. Então, esse primeiro exercício nosso, tá? Está sendo respondido aqui nessa videoaula, tá?
construí duas máquinas, tá? Utilizando uma rede ponto a ponto, e pinguei as máquinas, tá? E obtive resposta tanto da primeira máquina para a segunda, como da segunda para a primeira. Ok? Então, nessa primeira videoaula, é a resposta do primeiro exercício lá. Tá? Até a próxima, tá? Eu vou construir a segunda videoaula referente ao segundo exercício. Tchau, galera.